Estamos no ar, é o Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM. Ouvinte, que alegria me sentar sempre à mesa para te abençoar e para ser abençoado. Você sabe, né, que não tem jeito de apresentar esse programa sem ser o primeiro a ser impactado por ele. É por isso que eu me alegro sempre que eu estou aqui com você. Ouvinte, de toda forma, se você sabe ou não, eu vou te dizer. A Vinha transmite pelo YouTube também esse programa. Então, quem está me ouvindo agora pelo rádio, por favor, acessa a nossa página no Facebook, acessa a nossa página no YouTube, no Instagram, dá aquela moral para a Rádio Vinha FM. Assim, você assiste, ouve e pode enviar para alguém. Eu gostaria de ouvir um programa de novo. Ótimo, entra no YouTube, lá todos os nossos programas já ficam salvos para você não perder nada e mandar para quem você mais ama. Hoje nós vamos falar sobre algo que está para acontecer nesse sábado. E eu gosto de programas assim porque já temos a agenda marcada. É o Seminário Profético, que vai acontecer nesse sábado lá na Igreja Videira do Buriti com o nosso pastor Arlan Oliveira. Pastor Arlan, que é um profeta nato, tem fluído na unção de profeta e tem muito para nos ajudar. Eu falo com propriedade porque eu já participei de outras oportunidades e não saí da mesma forma. Eu já vivi milagres e sobrenatural de Deus por causa de coisas que eu aprendi no Seminário Profético. Pastor Arlan, primeiramente, uma alegria receber o senhor aqui. Eu tenho certeza que sábado é imperdível. O senhor está bem, pastor? Bem, graças a Deus. Um abraço a todos os ouvintes. E vai ser muito bom. Recomendo que você esteja lá conosco. Vai ser agora sábado, dia 30, às 15 horas, lá na Videira Buriti, do pastor Rafael Almeida. Ele vai estar lá junto comigo. Eu sou o profeta menor. Ele é o maior. Tem isso na Bíblia, né? Os profetas maiores, os profetas menores. Para quem não conhece o pastor Rafael, ele tem 1 metro e quase 2 metros. 1,94. 1,94. Então ele é o maior, já está definido. Não tem como tirar esse título dele. Não tem. E vai ser uma bênção. Eu quero, né? O encargo que eu tenho, pastor Guilherme, é de simplificar o dom. Amém. Porque eu creio que todos nós somos ministros de Deus. E na nova aliança, todos podem profetizar. Amém. Todos. Basta você, né, buscar, desejar e ter essa intenção do seu coração que o Espírito vai te levar. Amém. Amém. Eu inclusive, vou cumprimentar o pastor Rafael Almeida, mas já dizendo, né, nós temos visto tantas profecias se cumprirem. Eu vou dizer só de uma que eu lembro que o pastor Rafael proferiu e aconteceu. Num momento, o pastor Rafael olha para o pastor Naor e diz assim: a nossa igreja vai viver um momento de muitos novos nascidos. E esses bebês espirituais vão trazer alegria para casa. Igual criança nova alegra a casa, nós vamos ver aqui na nossa igreja pessoas que estão nascendo de novo alegrando a casa. Pula, pastor Arlan, pra gente no encontro que a gente faz nos prédios, né? Uhum. Não sei se era de 6 mil, era um encontro gigantesco na cidade. Sim. Acho que era dos 10 mil, que depois nós fizemos um batismo, né? Pula para esse encontro, nós celebrando pós-cruz, né? Depois daquele momento que nós declaramos que os nossos pecados estão perdoados. Sim. E uma festa, e foi tão forte a festa que quebrou o carro do pastor Júnior Peixoto, a caminhonete. Foi. Quebrou a caminhonete do pastor Júnior Peixoto, não teve conserto, ele teve que passar pra frente a caminhonete com a longarina entortada. Quantos tinha em cima dela lá pulando? Ele voltou uns 30 pulando, a caminhonete voltava a empinar a frente, de tanto que a gente pulava, alegrando no Senhor. Então, pastor Rafael, o senhor tem propriedade para dizer também. Amém. Sábado estaremos juntos. O senhor tá bem, pastor? Amém, aleluia. Eu tô ótimo, cheio do Espírito, animado no Senhor e crendo, né, que realmente o Senhor tem colocado tesouros diante de nós, né? E estar aqui hoje para convidar vocês para esse seminário é muito bom porque tem algo fresco para te falar, né? O que estava no meu coração, tá lembrando, porque eu preciso de imagens para lembrar das coisas. Então, ocasionalmente eu fico olhando fotos e tal, aí quando eu vejo uma foto eu lembro, né? Então, esses dias eu estava vendo o culto mais lotado da Videira Buriti até hoje, foi quando nós fizemos aquela ação para distribuir cestas básicas, né? E fizemos uma grande ação na cidade, todos os prédios, encheu lá na frente do palco e fizemos uma grande ação evangelística, pegando os dados de quem queria a cesta para poder ir no culto e no final do culto entregaríamos. E aquele culto foi o culto mais lotado que nós já tivemos, que tivemos lá quase 600 convidados, mais os membros da igreja, então ficou entupido, gente sentada no chão, os corredores lotados. E eu vendo essa foto, eu falei, olha, tanto de gente que foi para receber uma cesta básica. E sábado agora
vão poder ir lá para receber dons do Espírito. Amém. Eu tô querendo que tenha mais gente. Eu tô querendo que sábado tenha muito mais pessoas lá querendo os dons do Espírito do que tinha de gente querendo cesta básica. Amém. Porque a cesta básica, você sabe, é básica. E aí você vai comer, vai acabar. Vai digerir e vai embora. Mas os dons do Espírito são um tesouro preciosíssimo que você vai usar. E quanto a cesta básica você usa, ela acaba. Os dons, quanto mais você usa, mais você recebe e flui. Glória a Deus. Isso é poderoso. Eu tô até pensando aqui, fazendo essa comparação de cesta básica com a fome pelo sobrenatural de Deus. Pastor Arlan, me parece que quem flui no Espírito não anda ansioso com nada, né? É até uma consequência de andar no Espírito. É a pessoa despreocupada. Ela sabe que tem uma provisão que às vezes não está na conta bancária dela, mas está disponível no mundo espiritual para ela. Essa é a nossa luta. De permanecer ou não no Espírito, né? Sempre quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor, que é a fonte, né? Que é toda a provisão nossa, que é essa comunhão do Espírito, que é essa confiança na palavra, confiança no amor de Deus, na graça do Senhor, aí a ansiedade bate, né? Mas sempre quando você... Observa bem, depois do batismo do Espírito Santo nos nossos encontros. Isso. Aonde o Espírito flui de tal maneira... Você está preocupado com boleto. Não, nem fome eu tenho. Some a fome, é isso que eu não tenho fome. Depois eu não tenho fome. Eu tô assim, né? E exatamente, os boletos parecem que vão embora. E é uma característica nos encontros, o almoço de domingo sobra comida. É a única refeição no encontro que sobra. Nas outras o povo repete assim 5 vezes. Mas no almoço de domingo sobra. Por quê? Porque realmente eles estão saciados espiritualmente, né? Tem um alimento espiritual que é muito mais poderoso que a comida natural. Aquela vez que os discípulos compram para Jesus almoço e ele fala, não, eu não vou almoçar não. Fala, mas Senhor, o senhor já comeu? Fala, não, outra coisa eu tenho para comer. Né? E assim, então você que está nos ouvindo, eu quero te convidar, né? E não só você, mas os irmãos da sua célula, e você talvez até mesmo que, né, não está, né, em nenhuma igreja, está nos ouvindo, você é o nosso convidado. Arlan, mas não fala o preço, não. Deixa que eu vou falar o preço com algo que está aqui no meu coração, o valor do ingresso. Então, tem um valor especial, você vai descobrir daqui a pouco. Mas, então, te aguardo lá, é na Rio Verde, em frente à Videira Buriti, fica ali em frente ao estacionamento do Shopping Buriti. Local fácil, acesso. E vamos começar lá a partir das 3 horas da tarde e vamos até às 8 horas. Você pode chegar lá a qualquer horário que você vai ser abençoado. Eu não vou dizer quanto que eu estou disposto a pagar não, mas eu quero saber, tá valendo quanto esse ingresso, pastor Rafael? Seguinte, particularmente, eu acho que é um dos eventos mais caros que você vai ter participado na vida. Eu estava vendo, né, um influenciador aí, que amigo, andou com a gente, que ele faz um evento de 2 dias que custa, assim, acho que agora tá 30 mil por pessoa. Né? Caro. Tem evento que custa mais do que isso ainda, né? Tem outros que é mais barato. Esse daqui, com certeza, sábado das 15 às 20 horas, vai ser o evento mais caro que você já vai ter participado. Porque caríssimo. Porque para poder receber os dons do Espírito, Jesus teve que entregar a vida na cruz. Foi muito caro, né? Mas para você vai ficar de graça. Né? E ele pagou caríssimo para podermos ter acesso aos dons. E ele comprou os ingressos e ele tá te abençoando com esse ingresso. Então vai ser gratuito para você e custou tudo para ele. Então não perde não. É verdade. Amém. Não vai pagar nada e a Videira Buriti é só comparecer. Só chegar lá e entrar. Uma coisa que eu acho interessantíssima desse seminário profético, aí eu vou dizer da minha experiência pessoal. Eu percebi em mim que eu já tinha ouvido a palavra, eu achava que eu conhecia, mas me parece que Deus me pegou de surpresa no seminário desse, que eu falei, rapaz, eu não sei de nada. Eu achei que eu fosse aquele crente tão fiel, tão antigo. Não, eu tenho, pelo amor de Deus, nasci num lar cristão. Cresceu na igreja. Cresci na igreja. Nada me pega de surpresa. Já vi milagre na minha frente, já vi profecia. Só que aí, de repente, pula eu para o seminário profético. Estava lá na Chácara Recanto, né, pastor Arlan? Isso. Que esse seminário agora vai ser ali na Videira Buriti. Mas aí o outro na Chácara Recanto. E aí eu vi Deus falar comigo, coisa que eu falei, rapaz, eu já tive tantas vezes nesse lugar, mas não é igual nunca que eu já tinha visto. E na Chácara Recanto foi uma palhinha, foi um pequeno... Amostra grátis. Amostra grátis, uma degustação. Né? Então,
assim, começando a falar aqui para você, por que surgiu esse encargo no meu coração? Porque nós somos uma igreja que nós fluímos são 5 ministérios, que está lá em Efésios. Ministério apostólico, profético, temos o evangelista, temos pastores e mestres, são 5. E a nossa igreja, nós como igreja, nós fluímos no apostólico, porque as nossas células, elas levantam líderes, impõem as mãos, envia, porque o apóstolo é o enviado. Sim. Então todas as nossas células têm a unção apostólica. Todas as nossas células têm a unção de evangelismo. É ensinado, então convida, então nós trabalhamos o tempo inteiro. Uhum. Talvez é o evangelismo mais simples, ora, venha ouvir alguém falando da palavra. Encontro com Deus, o culto. Isso. E temos também o pastor, que todos os nossos líderes apacentam, os líderes de treinamento apacentam. E tem a unção de mestre, que é a palavra compartilhada a toda a célula, todas as nossas células. Ou seja, então... Dos 5 dons, 4 já estão na visão e fluindo toda semana. Toda semana. Mas tem um que ele é ocasional. E nem todas as células têm, que é o profético, que é a profecia. E por que não? Foi algo que Deus foi colocando no meu coração. Por que não? Porque muitas vezes nós olhamos para o profeta como o profeta da velha aliança. Aquele que chegava lá e apontava o dedo, falou, olha, o seu CPF é tal, e quero falar para você, sai dessa vida de pecado, porque Deus está trazendo juízo. Eita! E acaba que, primeiramente, é sempre um ministério de condenação. Alguns, tem esse ministério profético de condenação, de acusação. Então, as pessoas não querem estar perto do profeta, porque o profeta vai apontar o meu erro, vai mostrar as minhas falhas. E realmente, na velha aliança, era assim. E era necessário assim. Mas uma vez que Cristo veio, agora nós somos ministros da reconciliação. Nós somos ministros do evangelho, da graça de Deus. Então agora a profecia é para exortar, edificar e consolar. E aí você pode falar, pastor, mas e a exortação? Realmente a exortação é eu lembrar quem ela é em Deus. Amém. Então o profeta da nova aliança é aquele que lembra quem a pessoa é. E desmistificar que não tem que ser uma coisa muito as profundezas de contar só o que vai acontecer daqui 20 anos, como você contou um caso poderoso aqui. Sim. Acontece isso, você profetizar algo que vai acontecer daqui 5, 10, 20 anos, ou profetizar coisas que vai acontecer amanhã, ótimo, isso é maravilhoso. Nós dizemos que é aquela profecia que revela CPF. Isso, Mas nem sempre é assim. O nosso pastor Luiz, ele nos ensina que a profecia ela é uma palavra inspirada por Deus. Sempre quando você fala de maneira inspirada por Deus, ela se torna profética porque ela se torna criativa. Sempre quando você fala algo da parte de Deus, quando você fala de maneira inspirada, aquilo ali ela vai criar algo, ou dentro de uma pessoa, ou algo vai vir à existência. Sim. Como você estava profetizando para você mesmo esses Sim, dias, mandando áudio. E aí eu quero desmistificar isso, simplificar, mostrar para você que o Espírito Santo está o tempo inteiro falando com você. Igual, exemplo prático. E aí vocês vão entrando aqui, por favor. Que se deixar eu falo. Já estou com 2 coisas para falar aqui. Mas olha só, ontem, por exemplo, eu estava dando aula e eu já descobri que sempre quando eu dou um exemplo, a maioria das vezes que eu dou um exemplo na sala de aula não é um exemplo, é uma palavra de conhecimento ou uma palavra profética. Enfim, mas eu estava atento na aula e aí eu olhei para uma irmã e vi ela triste, abatida. E aí na hora me veio só uma palavra só. Mãe. Mas eu olhava para ela e a minha mente falava, não, é porque ela casou agora, etc. Ela brigou com o marido dela. E aí dentro, no meu espírito, mãe. Aí terminou. Primeiro eu liberei uma palavra para ela, falei, olha, uma palavra de consolo. Sim. Uma palavra profética de consolo. E ela foi consolada, parou de chorar, assim, ficou emocionada. Mas animou. E aí no final da aula eu falei, deixa eu orar por você. Ela, o que você está precisando? Que você está aflita? Ela falou, é porque eu estou grávida, estou com o início de uma gravidez, vou ser mãe agora e tô com alguns problemas na minha gestação. Se eu parar a aula, eu falei, mãe, me veio a palavra aqui, mãe. O que ela ia falar? Ela ia desmanchar no chão. Eu falei, é isso mesmo, pastor, eu vou ser mãe agora, estou com problema na gravidez. Mas muitas vezes nós ignoramos essas pequenas impressões. Exato, e sempre são pequenas.
impressões. Que loucura, pastor. Eu tô até pensando o seguinte, não tem fórmula. Não existe essa de, não, funciona assim, faça isso, e aí você terá. Não, tem que sair disso, né? Até porque as pessoas, elas entram naquele campo da religião, toda vez que você tiver monte, vai acontecer assim. E alguns até vão como se fosse aquela consulta a espíritos, né? Eu vou lá na irmã fulana, que a irmã fulana revela mesmo. É o Fujioka, revela tudo em uma hora. Boa. Realmente o Fujioka já revela rápido. Né? É verdade. E é perigoso isso, né? Demais. Mas, Rafael, o pessoal fica colocando nas mãos de pessoas que às vezes vão falar coisas até fora da palavra. O que eu falo é sempre assim, né? Eu falo assim, ó, lembra do caso de Natan. Natan era o profeta, assumiu no lugar de Samuel. Aí Davi tá lá na casa dele e manda chamar Natan. 3 dias de viagem, de onde Natan morava até Davi. Aí ele chega, Davi dá notícia, vou construir uma casa para Deus, vou fazer um templo aqui, tal. Ele só comunica. Profeta, aleluia, então faz, conforme está no seu coração. E ele volta para casa. Quando ele volta para casa, lembra, mas 3 dias de viagem. E aí quando ele chegando em casa, a Bíblia diz, chegando em casa, Deus pergunta para Natan, quem que falou para Davi que eu queria casa? Aí Natan já tira o corpo fora. Não, eu não fui, Deus. Não tenho nada a ver com isso. Para com isso, aí né? Deus vai e pergunta, eu quero saber como que ele adivinhou que eu queria. Então agora, volta lá e fala para ele que se ele tá pensando que vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para ele. Aí, ou seja, mais 3 dias para ir de novo e mais 3 para voltar. Resumindo, 12 dias viajando. Quem rala, o resumo da história é o seguinte, quem rala na história é o profeta, que tá aqui, Deus manda ir falar. Esse negócio de ir até o profeta, normalmente não dá certo. Não. Deus não manda você ir até o profeta, Não. é o profeta que vai até você. Então para com esse negócio. A irmãzinha lá no bairro afastado, que revela tudo, e né, uma amiga sua chamou você para ir lá, não mexe com isso não. Chegando lá, você vai ouvir alguma coisa. Pode ser de Deus? Claro que pode. Deus é Deus. Se ele quiser falar com você, ele vai usar quem ele quiser. Mas, infelizmente, nós temos muitos testemunhos de casos que não foi Deus que falou. Né? A pessoa olhou, que até perguntou para Deus, mas se Deus não falou nada, ela vai lá e fala dela mesma. Aí é ruim. Então, né? e entenda, isso, por que não é necessário? Porque agora você tem o Espírito Santo. Amém. Você é ministro de Deus. Bem a verdade, você pode profetizar. Não só receber profecia, mas você pode. Então, o Espírito Santo, a partir de Atos, né, dos apóstolos, quais os discípulos receberam o Espírito dentro deles e foram revestidos do poder, eles não jogaram mais Urim e Tumim. E o Urim e Tumim era uma maneira de jogar a sorte, né, pastor? Sim, jogar a sorte. E deixou também, e isso direção do próprio Senhor, e deixou também, e se você observar na Nova Aliança, não menciona mais profetas como da Velha Aliança. Eli, né, Daniel, Samuel. Agora você vê os apóstolos e a igreja fluindo nos dons do Espírito. Então o Espírito foi compartilhado. Quando nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 12, 14, no qual fala da distribuição dos dons espirituais, e ele fala, o Espírito concedia cada um segundo, né, a tua segundo segundo a tua vontade, o Espírito concede. Então, tá aqui, por exemplo, olha só, o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito, a fé, e a outro o mesmo Espírito, o dom de curar. Então, tô falando, a outro, cada um segundo a vontade do Espírito. Amém. E todos nós podemos. Então, não fiquem indo atrás de profeta. Se Deus quiser colocar alguém para profetizar na sua vida, pode ser uma criança. Inclusive, nos nossos encontros tem muito. Sim. Talvez você está nos ouvindo aí, fique sabendo, nos nossos encontros, as nossas crianças profetizam. Então, deixa Deus marcar os encontros. Quando você vai atrás de uma pessoa, não é errado você consultar conselhos, pedir oração. Mas quando você fica dependente de pessoas, você está deixando de lado o próprio Deus que habita. O Deus da profecia está aí dentro de você. Aleluia. E ele vai te contar o que vai acontecer. E o que tem para acontecer são coisas boas. Amém. O Evangelho é boas notícias. Então, saiba que o Senhor tem coisas boas para você, né? Aleluia. Essa diferença, né? Eu brinquei essa semana, até falei de segunda-feira no Training Day. Porque esses dias, literalmente, sonhei com o irmão. E aí, na hora que eu acordei, fui pra academia, que agora eu sou atleta.
bicicleta, né? Voando. Dando um show. 5 horas da manhã malhando, assim, aquela coisa, assim, admirável. Tem glória nenhuma, assim, ficou na força da raiva, do ódio. Mas resumindo, eu tenho, né, tem sido uma bênção, porque eu tenho usado esse momento para me encher do Espírito, me encher da palavra. E aí, eu, indo pra academia, eu gravei um áudio pro irmão. Falei, vou mandar. Falei, sonhei com você essa noite. Comecei assim. Falei, rapaz, mas foi bom. Nossa, mas tava a sua loja, cheia de balões na porta e fogos, e você e sua esposa comemorando, porque todos os alvos que vocês tinham colocado diante de Deus, Deus deu tudo para vocês. E vocês estavam celebrando e tal. Aí mandei para ele. Passou um pouquinho, bem cedinho, né? Então passou um pouquinho, ele me mandou: pastor do céu, graças a Deus você me mandou esse áudio. Tava mal aqui. Falei, por quê, mano? Falou, não, um outro pastor que eu conheci e tal, de outra igreja, me mandou também um áudio. Eita. Acabando com a minha raça. Deus vai pesar a mão, porque tem pecado na sua vida, e você vai ver, a maldição vai te encontrar, e as portas vão fechar. Aí eu falei, esse daí é um ministro da velha aliança. Eu sou da nova, eu sou portador de boas notícias, meu sonho é tudo sonho bom, minhas profecia boa. Falei, então escolhe qual que você quer. Ele falou, não, já bloqueei o outro aqui. Não, o outro aqui já tá fora. E aí talvez alguém ouvindo a rádio agora pergunta assim, mas é só coisa boa? Não tem coisa ruim, pastor Arlan? Então, pois é. Na nova aliança, se você é filho, eu preciso te falar que tem coisas boas para você. E todas as coisas, como diz Romanos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma vez que você está firmado no Senhor, saiba que tudo vai cooperar para você. E aí você pode perguntar, só tem coisas boas? Olha, não, muitas vezes Deus já me mostrou. Por exemplo, já me mostrou, eu fui orar por pessoas e o Espírito mostrou que Deus iria levar a pessoa. Chegou o tempo dela. Para alguns eu contei, para outras não. Assim, para os parentes, né? Para os maduros, eu falava da impressão, mas orava por vida. Sim, meu papel é orar por vida. Mas eu tinha impressão. E a pessoa era muito mas próxima, depende da perspectiva também para achar que essa notícia é ruim, porque você vai ser promovido. A morte é uma promoção. É uma promoção. Pra nós o viver é Cristo, Exato. morrer é lucro. Acabou. Exatamente. E não é que é ruim. E outras vezes, Deus já me mostrou pessoas que eu vejo que estavam no caminho mau. De repente estava no adultério, ou uma vida torta. E aí como que eu faço? Eu aponto o dedo para a pessoa e falo, olha, você aí, e vou falar dos pecados? Não, eu estou aqui para lembrar ela quem ela é em Deus. E aí eu vou lembrar a identidade. E geralmente o que eu faço? Eu reafirmo aquilo. Quando tem problema de sexualidade, eu falo, você é homem, e Deus manda falar para você algo, que você é homem, e homem de Deus. Amém. Eu reafirmo a identidade dele. Eu falo, você não é o que você está praticando, você não é os seus erros, você é aquilo que Deus fala a seu respeito. Você é filho, você é amado, você é justificado. Eu declaro a palavra. Então, com certeza, eu posso exortar a pessoa, mas da maneira apropriada. É como um pai. Vamos lá, Guilherme. Sim. Você já está precisando de educar a Heleninha. Nossa, 2 e tô aninhos. mesmo. Ela tá chegando nos 2 anos, dizendo à pediatra que a fase da afronta é os 2. É os 2. Só que ela chegou antes de completar 2 anos, ela chegou na fase da afronta. Ela adiantou. Então, daqui uns dias você vai ter que falar para ela, vai ter que exortar ela. Você vai falar, então você é isso. Não, você não vai falar o erro dela. Você vai falar que ela é. Ela falou, não, isso não combina com a sua natureza. Amém. Essa é a exortação. A maneira de Deus. Essa é a exortação da nova aliança. Entenda, não há nada de errado com os profetas da velha aliança. Na velha aliança eles estavam certos. Samuel veio para exortar. O profeta da velha aliança tinha essa posição de juízo, que era o que condizia, porque era a época da lei. Mas a graça veio. Sim. Os nossos pecados, sobre nós não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim. Das misericórdias ele usou de misericórdia, dos meus pecados ele jamais se lembra, é o que diz o Senhor. Então agora, como que eu vou ficar lembrando de pecado? O profeta da nova aliança, ele é diferente. O profeta, tanto é que o profeta ruim da velha aliança eram os profetas que falavam coisas boas. Na velha aliança, esses profetas que falavam coisas boas, eles eram profetas péssimos, não eram bons profetas. Já na nova, quem é que está errado? É aquele que condena
aquele que Deus salva. Sim. Como que eu vou condenar aquele que Deus salvou? Isso. Como é que eu vou condenar e trazer juízo naquele que Jesus morreu para salvar? O que é o problema? É que muito crente, ele não consegue entender que ainda hoje existe uma glória na lei. Existe. É um fato. Quando você vai em igrejas que pregam a lei, tem uma medida de glória. Mas o que a Bíblia diz que é essa glória? Ela é desvanecente, ela vai apagando, né? Assim como o rosto de Moisés que brilhava quando ele desceu com as tábuas da lei, né, do monte. Mas é uma glória que diminui. E agora a glória da nova aliança, olhando para Cristo e contemplando a Cristo, ela é uma glória crescente. Então, quando você vai numa igreja legalista e um profeta da velha aliança está ali batendo literalmente no povo, existe uma medida de glória. Alguns, inclusive, ficam eufóricos, né? Bate, papai. É isso mesmo. Pega ele, pastor. É o que ele grita, assim, ele quer a bronca. Por quê? Porque ele está julgando que Deus está nisso, porque tem uma imagem de Deus. Aí agora um Deus bondoso, amoroso, que está reafirmando a identidade, liberando promessas, né, e abençoando, ele vê que é muito light, né, esse evangelho light, né? Então você vê lá em Efésios, a Bíblia fala para nós nos revestirmos de toda a armadura, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, resistir e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Mas lá na frente, mais 2 versículos para frente, fala o propósito. Para quê? Que você vai se revestir da armadura, vai resistir ao diabo e vai ficar inabalável. Para que no abrir da sua boca seja revelado o mistério do evangelho. Então, qual que é o mistério do evangelho hoje que nós abrimos a nossa boca para revelar? É lei, é condenação, é ataque, é agora Deus irado com você? Não, o mistério do evangelho é que a conta está quitada, está tudo pago. Aleluia! Tetelestai, isso é um mistério que está sendo revelado. Traz um alívio, né? E aí produz vida, produz alívio, porque é uma notícia de quitação. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Porque fui em Israel, tive o privilégio de ir lá 3 vezes. Nas 3 aconteceu a mesma coisa. 3 vezes. Porque a gente reúne em grupos na hora de almoçar. É um grupo grande, 140 pessoas, 120 pessoas, mas na hora de comer fica 6, 8 ali nas mesas, né? E aí, em cada viagem aconteceu uma vez exatamente a mesma coisa. Porque a gente almoça, aí ou o garçom cobra na mesa ou faz a fila, vai lá e acerta no caixa. E já está definido, 30, 35, 40 dólares aquele almoço. E aí, resumindo, 3 viagens na mesma coisa. Na hora que eu chego no caixa para pagar, o cara do caixa vira para mim e fala, na hora que eu vou pagar, ele fala, Tetelestai. Aí, na primeira vez foi engraçado, porque eu fiquei cheio do espírito. Falei, e aí, crente, aleluia. Aleluia. Porque Tetelestai é o grito de Cristo na cruz, né? O está consumado, mas também o está tudo pago. E tem esse duplo sentido pro judeu, né? O Tetelestai significa algo que foi planejado e foi consumado, executado, ou algo que estava pendente foi quitado, uma dívida quitada, Tetelestai. E na hora que ele me fala Tetelestai, ele é crente. Aí o guia, né, do lado, carinhosamente, ele fala, né, ele só tá falando para você que alguém já pagou o seu, tá pago. Por quê? Porque alguém que estava na mesa lá, levantou antes para pagar e me apontou, falou, aquele grandão lá, o dele eu vou pagar junto aqui, pagou o meu. Aleluia. Então você vê, é uma ótima notícia de receber. Você tá ali com 40 dólares ali para pagar a conta e alguém te fala, já tá pago. Você acha que na hora que eu recebo uma notícia dessa eu fico nervoso, chateado, injusto, né? Eu queria mesmo era pagar. Eu quero ganhar. Então, eu quero até Tetelestai. Eu quero aí. Então, nós somos esses ministros que dão essa boa notícia. Amém. Tá tudo pago. Amém. Olha isso. Amém. Eu fico também me perguntando, muitas vezes, ouvindo o pastor Luiz, os nossos pastores aqui, pastor Alan, pastor Rafael, se Deus pagou tão caro. Porque, na minha opinião, se Deus olhasse no céu, tem alguma coisa mais cara que Jesus? Não tem. Na minha casa, vou dizer a verdade, na minha casa, se eu olhar, não tem nada mais caro que a minha filha. Nada. Guilherme, você sacrifica o que dentro da sua casa? Eu falo, meu amigo, eu sacrifico eu mesmo, mas a minha filha eu não sacrifico. Porque é o mais caro que eu tenho lá dentro. Qual que é a questão? Deus pagou o mais caro que ele tinha. Sim. Seu filho. Para nós vivermos agora aflitos, tentando pagar a conta de novo? Pois é. Não entendi. Então Deus fracassou. Ele não conseguiu. E outra, com expectativa de coisas ruins. Porque assim, Jesus veio, pagou, quitou, Deus
entregou por amor a nós. Mas aí você falou, vamos lá, Deus vai estar lá, vai liberar uma palavra na sua vida, um profeta, você vai aprender a profetizar e corre o risco. Nós não estamos garantindo que isso vai acontecer sábado não, viu, irmãos? De que você vai receber uma profecia, eu não posso garantir. Vai ter muita profecia, mas para quem que vai ser, de repente é 50 para uma pessoa só e nada para você. Mas, como diz o outro, é com Deus. Mas o fato é, aí você vira e recebe essa notícia, vai ter um evento gratuito. Vai lá, você vai correr o risco de receber uma palavra, mas não só isso, você vai poder ser usado por Deus. Mas aí alguns, que eu sei, é um fato, que está aqui nos assistindo, ele fala, não vou, tá louco, se eu for lá, Deus vai me expor, vai me pôr no telhado, não, meu pode pecado. Ficar em paz. É com uma expectativa de coisas ruins a respeito de Deus, que pagou tudo com Cristo. Olha... E aí não quer chegar perto de Deus porque acha que Deus está irado, está nervoso, e que se um profeta chegar é para expor, é para acabar com a raça. Misericórdia. O Espírito de Cristo é o Espírito no qual o apóstolo Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, foi crucificado e ressuscitou e encontrou com ele primeiramente para trazer o perdão, para lembrá-lo do perdão. E depois encontra com ele na praia, na segunda grande pesca, o que ele fez? O apóstolo Pedro saiu correndo em direção, não com medo, mas sabendo que era perdoado. E deixa eu falar algo aqui para vocês. Então, algo que eu também aprendi com o pastor Luísio, que existe a profecia causativa e a não causativa. Então, calma, pastor Arlan, isso aí é algo que eu não vou perder por nada, mas eu vou fazer um rápido intervalo para segurar nossa audiência aqui. Na volta, eu preciso saber... profecia causativa e não causativa. Isso, é isso aí, vamos lá. Talvez a confusão seja exatamente aí. Mas isso é só a amostra do que vai ser sábado, né, pastor? Exato, isso aqui é só uma palhinha. Então, Mesa dos Notáveis hoje, especial do nosso seminário profético, vai acontecer no sábado na Igreja Videira do Buriti, tá bom? Colocou no Google Maps, colocou no Waze, você vai encontrar em frente ao estacionamento do Buriti Shopping. E aí... na volta do intervalo, além do pastor Alan responder, nós vamos também deixar aqui em aberto para você mandar perguntas. E lembra, o pastor Alan também tem um livro, Aquele que Traz a Luz. Deixa eu até pegar um aqui. Para quem está acompanhando Mesa, você vai entender o que Deus está fazendo através desse livro. E eu tenho um anúncio para fazer do que esse livro fez na minha vida. Aconteceu algo porque eu li esse livro. E um profeta escreveu na contracapa dele para mim. Depois eu vou lhe revelar na volta do intervalo. Ouvinte, não saia daí. Deus está falando com você. Esse é o Mesa dos Notáveis profético como você nunca viu. Abre o intervalo, nós já voltamos.
Mesa dos Notáveis de volta, é o segundo bloco falando sobre o seminário profético que acontece nesse sábado. Então, para você se organizar, organiza a sua agenda. Eu recebo hoje o pastor Arlan Oliveira, que é pastor ali na Igreja Videira Recanto do Bosque, e também flui no profético de Deus. Ele é o autor desse livro aqui, ó, Aquele que Traz a Luz. O pastor Arlan já fez esse seminário profético em outras ocasiões, mas eu ouso dizer que cada vez que o tempo passa, o pastor Arlan se torna ainda mais afiado na profecia. Deve ter algum motivo para isso que ele mesmo pode nos ajudar a entender, né, pastor? Então, o senhor está acompanhado de um profeta aqui também, que é o pastor Rafael Almeida. O pastor Rafael Almeida, ele está lá na Videira Buriti, e ele está sempre dando uma profecia, porque às vezes a profecia não tem aquela cara que as pessoas esperam, né? Sim. Aquela profetada, eis que te digo. Na verdade, eu tenho uma irmã lá que é uma figura, que ela falou que ela fica me olhando o tempo todo. Ela dizendo que na hora que eu vou profetizar no meio da pregação, ela pegou um tique que eu tenho assim. Que segundo ela, eu arrumo assim, eu mudo a postura, mudo o tom de voz. Aí ela diz que ela fala pro povo da fileira dela, olha lá, agora ele vai profetizar. Virou profecia. O pastor Luiz, eu percebo quando o pastor Luiz, ele tá, né, debaixo do espírito ali, fluindo a profecia. O profeta da Nova Aliança, ele não chama atenção. O pastor Naor, não é que garra no púlpito aqui. Eu tenho essa mania também, só que eu fico de lado. Só que o pastor Luiz, e é o profeta da Nova Aliança, não é esse que o profeta da Nova Aliança, ele não chama atenção para ele. Não. Então ele sai de cena. Então você não precisa falar, eis que te digo, servo meu, Deus fala assim. Não, até mesmo porque uma vez que você fala desse jeito, olha, você está chamando a responsabilidade, porque todos nós podemos errar. Sim. Como pastores, como evangelistas e com a palavra profética. Você julga a palavra profética. Por isso que você tem o Espírito Santo. Sim. Então quando você fala, olha, Deus falou assim, eu não falo. Eu falo, eu tenho uma impressão no meu espírito. Amém. E quanto mais discreto você é, quanto menos, né, você chama atenção para você e deixa só a voz, né? A palavra profética, a profecia da Nova Aliança é aquele que apenas você é o verbo, você está falando a palavra. E voltando agora, profecia causativa e não causativa. Causativa é quando você fala a palavra de Deus. Nós temos esse hábito de confessar a palavra aqui na nossa igreja. Você está chamando profeticamente a existência, o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sim. A nós. Essa é a palavra causativa. Você vai estar causando, né, essa palavra profética na sua vida. E a não causativa é aquela que quando realmente Deus fala. Tem coisa que ele fala, amanhã vai acontecer isso, e aí faça chuva, sol, vai acontecer. Aleluia. Não estava esperando, não provocou absolutamente nada, aconteceu. Aconteceu. Mas entenda, que eu fui muito marcado em um seminário profético que eu fui, e Deus falou muito a respeito. E engraçado que quando eu cheguei, o pastor Luiz estava falando a respeito desse assunto, que sempre quando você vê um grande ataque em algo, porque o diabo ele é reativo, Deus é que é criativo, o diabo é reativo. Então quando Deus vai fazer algo na sua vida, na minha vida, há uma movimentação espiritual, até mesmo de anjos movimentando para fazer algo. O mundo espiritual percebe e o que ele faz? Ele vai atacar. Ele vai atacar. E o que nós devemos fazer? Liberar a palavra profética. Amém. A palavra que destrói toda a obra do diabo, porque foi para isso que Cristo manifestou. E o espírito da profecia é Cristo. Então é para destruir. E eu voltei do seminário vendo que o diabo estava atacando a minha filha nos estudos, o outro também no aprendizado, o João Pedro, o mais velho. E eu voltei e fiz questão de olhar no olho de cada um e falar o contrário. Amém. Daquilo que o diabo está fazendo. Falei exatamente o contrário. E falei numa proporção muito maior. Então, se o diabo estava atacando só numa certa dificuldade, eu falo assim, olha, eu falei para a Aninha, você está com dificuldade na fala porque você vai ser uma mulher que vai ter o dom da fé. Você vai falar e coisas muito extraordinárias vão acontecer. Que é isso? E realmente eu tenho visto isso. Quando ela coloca algo para orar, acabou. E lá em casa vai ter. Quando ela falou assim, vamos viajar para os Estados Unidos, eu olhei para ela, papai, eu quero ir na Disney. Eu falei, assim, só dentro de mim, como? Explica, profeta menor aqui, porque o maior não está entendendo. No ano que ela falou, nós fomos. Aleluia. Ela estava querendo um cachorro branco, daquela raça Lulu da Pomerânia. O que aconteceu?
ganhou um cachorrinho branco. Olha. Assim, impressionante. O Timóteo estava com dificuldade. Tá vendo que a profecia ela serve para sua casa, para sua vida. Claro. Preste atenção, você está me ouvindo aí. Eu sinto agora de falar algo, sinto meu espírito. Você está me ouvindo e eu estou trazendo uma resposta de Deus para você a respeito de problemas na sua casa. Ouça. Deus está falando com você. O Timóteo estava com problema de aprendizado. E isso foi uns 2 anos atrás. Eu falei assim: você é mestre. O diabo tá de dificuldade, tá trazendo dificuldade na escola, porque você é um mestre. Sabe o que aconteceu com ele no ano que vem? No outro ano que passou? Só 8,5, 9, 9,5, 10, 10, 10, 9, 9,5, 10. Mudou. Ele aprendeu a estudar. O João Pedro, né? Eu liberei uma palavra para ele e tem se cumprido, né? A respeito de liderança. E hoje ele é um dos líderes, junto lá com o filho do Radamés, os dois lideram a célula e começou espontaneamente, sem ninguém pedir nem falar. Eles começaram a célula lá na escola Videira. Então, você está me ouvindo aí agora, não é por um acaso que você está ouvindo a gente aqui nesse programa. Deus está falando com você. Amém. Aonde você está vendo o caos, Deus quer que você abra a sua boca para liberar uma palavra criativa. Amém. O Espírito Santo, a primeira ação do Espírito foi em cima de caos. Mas só aconteceu, o Espírito pairava, mas o Espírito moveu quando Deus disse: haja luz, que é o tema do livro, aquele que traz a luz. Amém. Aleluia. Amém. Deixa eu fluir no dom que Deus me deu, porque eu estava aqui, né? Orando, como diz o outro. Senhor. Podia rolar uma profeciazinha aqui agora também. Aí o pastor Arlan já liberou uma. E enquanto ele falava, ele falou uma palavra que na hora Deus falou comigo. Então eu vou contar aqui rapidinho uma história que tem uma palavra profética junto para alguém que está nos assistindo. Amém. Teve uma vez, eu liderando célula, chegou uma família que nós já tínhamos convidado eles muitas vezes. Um casal com as 2 filhas, mas é um casal assim, de 60 e poucos anos e as filhas de 30 e tantos. Aí, já que inclusive já tinham filhos. E aí, eles chegaram os 4 na célula. Na hora que eles chegaram, já estava programado o tema da revista na semana, era uma palavra falando sobre perdão, sobre cura da alma. E aí eu sei que eu estava ministrando ali, compartilhando a palavra, e me veio uma palavra, que é a que você falou agora, Disney. Na hora que eu estava ali falando, e me veio Disney. E eu tô, gente, mas o que tem a ver com a Disney aqui? O negócio de perdão. Aí eu estava dentro da palavra, eu senti de dar um exemplo. Que é o que eu falei. Usou essa palavra. Só pra... Falei, então vamos imaginar aqui uma situação. Imagina uma família que num belo dia os pais chegam para os filhos e dão uma notícia: nós vamos para Disney. E aí os filhos ficam felizes demais e saem falando para todo mundo, para os amiguinhos na escola, na rua, para os primos e tudo: vou para Disney, vou para Disney. Só que na hora que os pais foram fechar coisa para ir e eles avaliaram o valor que vai gastar, então imagina hoje assim, 50 mil reais. E aí ele avaliou e eles concluíram: puxa vida, a gente tá com a necessidade aqui na casa de fazer uma pequena reforma e tal. Vamos, na verdade, canalizar esse recurso que iria para a Disney esse ano para fazer essa reforma, e ano que vem a gente vai para a Disney. E deram essa notícia para os filhos. Só que aí o que aconteceu? Como os filhos já tinham falado para todo mundo que ia para a Disney e não foram, aí começaram a ser zoados. E aí Mickey, e aí Minnie, cadê, né, a Disney e tal? E aí essa perseguição das outras crianças gerou uma mágoa no coração desses filhos contra os pais, e a partir daí essa mágoa fez com que os filhos não acreditassem mais no que os pais falam, porque os pais mentiram, falaram que iam e não foram, jogaram para depois. E o que aconteceu? As circunstâncias fizeram que essa promessa nunca se cumprisse. Nunca foram. E aí eu falei, e o tempo passou, e o diabo usou isso para produzir uma mágoa. Só que, de novo, eu estava dando um exemplo. Eu não sabia de história de nada. Mas era uma palavra de conhecimento. O que aconteceu? A família toda começou a chorar. E aí os pais foram e ajoelharam aos pés das filhas que estavam lá com 30 e tantos anos cada uma, e os pais de 60 anos chorando, pedindo perdão para elas. Por quê? Porque sem saber, eu contei a história da vida deles de coisa que aconteceu 20 anos antes. Jesus poderoso. E aí, naquele momento, as filhas perdoaram os pais, houve uma restauração e um mover. Então, você vê, o que eu tô te contando uma história,
que eu lembrei na hora que ele falou a palavra dizem, mas eu sinto no meu espírito que tem alguém que está nos assistindo agora, que você tem mágoa dos seus pais por causa de algo que foi prometido e não foi cumprido. E isso tem destruído, o diabo tem usado isso para destruir sua vida. Então agora, no nome de Jesus, baseado nessa palavra de conhecimento, você vai procurar os seus pais, você vai liberar. Você não tem inimigo de carne e sangue. Você vai liberar a vida deles. Seus pais são a bênção na sua vida. Amém. Foram e são e vão continuar sendo. Então perdoa agora e isso vai abrir portas para você. Isso vai abençoar você poderosamente em nome de Jesus. Mas se Amém? possível, além disso, vai lá no seminário, pastor Rafael orar por você. Amém. Amém. Verdade. Não, aí eu vou ganhar ainda mais fé para ver você indo lá testemunhar presencialmente. Então, aí você pode falar, como é que Deus fala então? Porque eu não estou indo lá só para... Esse seminário não é para eu profetizar. Eu vou profetizar. O pastor Fábio vai profetizar. Sim. Outros irmãos que já fizeram curso vão profetizar. Vai ter muita profecia. E você que vai participar também vai profetizar. Mas eu estou indo para ensinar. Aí você pergunta para mim, mas então, como é que Deus fala isso contigo? Porque primeiro, as pessoas ficam achando que você tem que ser perfeito. Olha, profeta é aquele que jejuou 40 dias na água e é perfeito, não erra. Deus só fala com esse tipo de gente. Primeira coisa que eu preciso falar para você. O apóstolo Paulo ensinou sobre profecia, sabe para qual igreja? A igreja de Coríntios. Eita! Depois você vai pesquisar sobre essa igreja. Essa não era uma igreja a mais elevada. Muito pelo contrário, era uma igreja que tinha muitas falhas e pecados, mas era uma igreja que tinha crido que havia recebido o dom. E porque eles fluíam muito no dom, o apóstolo Paulo teve que ensiná-los. A primeira menção, só vou dar uma palhinha do livro, Rafael, que essa foi uma revelação que o Senhor deu para mim, realmente foi um presente, foi algo de autoralidade, né? Falando sobre esse assunto. O primeiro homem que Deus fala que é profeta é Abraão. Mas você sabe qual cenário que Deus falou que Abraão era profeta? Quando ele havia mentido para Abimeleque. Eita! Falou, este homem é profeta meu, você não toca nele, porque ele vai orar por você e vai trazer cura sobre as mulheres da sua casa. Que coisa, hein, pastor? Abraão tinha acabado de mentir. Ué, se eu fosse escolher o dia para falar que ele era profeta, eu ia falar no dia que ele entregou Isaac. Sim. Eu falo, não, vejo que tu és realmente profeta, Abraão. Entregou o seu filho, o seu único filho. Eu iria falar nesse dia. Mas Deus pega no dia que ele mentiu e ainda fala. E olha só, e fez com que esse profeta orasse para aquele o qual ele mentiu e o abençoasse olhando no olho, e ele trouxe cura. Para que acontecia isso? O nosso pai da fé, porque não havia lei nessa época. Então, ou seja, é a sequência da aliança abraâmica que nós vivemos hoje, que o dom vai fluir pela fé. Aleluia. Amém. Não é por obras, merecimento, qualificações ou santidade de práticas. Não. Não estou falando para você viver uma vida pecaminosa. Não, claro que isso nada contribui. Mas o dom flui pela fé. Amém. E aí você perguntou, como é que flui? Está aqui. Você precisa de ser intencional. Nós estamos agora no top, no legendário, já tem uns 2 tops para cá que nós tivemos essa ênfase de falar, não, vamos fluir nos dons. Sim. Lá no salto da fé. Naquele momento nosso lá. Importante, na montanha. Calma aí. Mas vamos lá. Senão os caras vão saber que tem que pular de paraquedas. Não pode falar. Salto de paraquedas é segredo. E aí, a gente começou a fluir na profecia. Quando você é intencional, se você falar, Senhor, me usa aqui, Deus vai te usar. Vai. Por que nos nossos encontros tem? Agora eu posso falar. Por que nos nossos encontros tem dons, assim, você fez encontro agora, quem fez aí por último, teve agora cura, sim, teve palavra de conhecimento, palavra profética, teve tudo. Por quê? Intencionalidade. Sim. Você acordou e falou, eu quero ser usado. E Deus fala, então você quer? Eu também quero te usar. Vou te falar, então você está me ouvindo aqui. Deus também quer te usar. Aleluia. Quando você fala, eu quero ser usado, aí você junta com a vontade de Deus. Aí a vontade de Deus com a sua vontade, ele vai te usar. O que é isso? Não é nada mais intencional do que você... Não existe, né? Nada mais intencional do que você ir para o seminário nesse sábado. Tá aí uma intencionalidade, que é o quê? Você quer
Então, segue quem Deus já está usando. Para que você quer inventar a roda? Você já tem profetas que Deus tem usado. Vai sábado lá na Igreja Videira Buriti, seminário profético, entrada franca, não vai pagar nada e Deus vai te usar lá. Eu vou contar para vocês uma história aqui, depois o pastor Rafael vai finalizar aqui esse momento. O que aconteceu? E Deus quer te usar aonde? Aonde tem trevas. Você tem que ser luz, é no trabalho lá, lotar de ímpio. Aqui na igreja é bom? É bom. Mas Deus quer te usar é lá onde não tem luz nenhuma. Você vai ser luz lá. Tava eu voltando de uma viagem internacional. Tinha ido para os Estados Unidos, tava voltando, até ministrei lá em algumas igrejas, falando sobre a profecia. E aí eu voltando, sentado, em paz, tranquilo, eu e meus filhos. E essa comunhão, aí eu vou falar mais disso lá no seminário, a respeito da comunhão com o Espírito. E aí me veio uma aeromoça. Eu olhei para ela, normal. Você não vê cara de aeromoça triste. Mas que pode estar é séria. E ela normal, com um sorriso no rosto. E eu olhei, o Espírito Santo falou assim, ela está frustrada. Ela está decepcionada. Ai. E eu virei para meus meninos assim. Como que você para a aeromoça? Você está frustrada? Não, escuta. E aí eu não vou. E ela trazendo assim. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu vou falar com ela. Mas me dá uma oportunidade melhor. Ela estava passando rápido. Aí eu brinquei com meus meninos e falei, acho que Deus está falando comigo. Aí tá. Aí veio essa aeromoça, meu filho, passou meia hora, depois uma hora, chamou lá uma aeromoça e veio. Quem? Ela. E tinha várias. Veio ela. E na hora eu falei para ela, olha, quero te falar que você recebeu uma palavra, uma notícia muito ruim, que te deixou frustrada, decepcionada. Essa é a palavra. Olha que eu falei isso. Rapaz, no meio do voo, ela ajoelhou naquele corredorzinho e começou a chorar. E chorando. E aí eu comecei a falar. Aí eu tive uma palavra de conhecimento, que é o que o Rafael tem muito. Aí eu liberei uma palavra profética de cura e restauração. Aí começou a vir. Sim. E muitas vezes não vem tudo, só vem uma palavra. Então eu só abro a boca e falo aquela palavra. E aí se não falar, não flui mais, né, pastor? Isso. E aí o Espírito vai trazendo as outras coisas. Ele não vai te falar um texto inteiro, não vai te falar 2 páginas. Não, muitas vezes assim. Pode ser que seja assim, mas comigo é só uma palavra. Aí eu falei e eu comecei a falar. E aí o comissário de bordo veio bravo, porque achou que eu tinha ofendido ela. Porque ela destampou a chorar mesmo, copiosamente, ajoelhou no chão. E aí o povo olhando e o cara falou, o que você falou pra ela e tal? Aí ela virou pra ele, apontou assim e falou, não, tá falando, não. Aí eu comecei a profetizar e tudo, ela chorando. Aí ela saiu, né? Terminou lá, ela foi. Aí ela voltou. 1 hora depois, deve ter ido pro quartinho deles. Retocou a maquiagem. Retocou e falou, obrigado. Eu precisava ouvir essas palavras. Glória a então, Deus. E aí eu comecei a falar, começou a chorar de novo. Falei, vamos parar por aqui então. Não, agora deixa eu te dar um... Mas aí, Rafa, só concluindo aqui. Aí concluindo, o que é a profecia? É a manifestação do amor. Quando você libera uma palavra profética, você está mostrando para aquela pessoa o quão amada e especial ela é para Deus. Ela estava trabalhando, ela estava no voo, ela não estava esperando. Ou seja, ela falou assim, isso aqui é amor. Por que 1 Coríntios 13 está no meio do 12 e do 14? Claro que é sequência, 12, 13, 14. Claro. Mas 12 fala de dons, 14 fala de dons e 13 é o quê? O amor. Dom sem amor de nada vale. Aleluia. Dom que vem para julgar e condenar não serve para nada. Mas quando ele vem e quer te falar algo, você do meu espírito, Deus vai afiar mais ainda o dom que você tem. Amém. Esse seminário não é para mim. Não, eu estou indo lá para receber. Eu tô indo lá é para ti. Amém. Deus quer afiar mais. Amém. Mais ainda esse dom que você tem. Amém. Para que você possa fluir, exercer muito mais ainda. Amém. E eu vou dar um testemunho de um dia que eu não fluí no dom. Que ele falou agora de no meio do voo, ele falar para a aeromoça. Por quê? Porque a gente tem muito disso também do lugar, né? Verdade. Então eu tenho uma ousadia para liberar a palavra de conhecimento e profecia aqui no culto e tal. Mas eu confesso, eu tô aqui admitindo. Fora desse cenário, eu tenho... Porque eu sou muito extrovertido, brincalhão, com quem eu tenho a liberdade. Mas eu não converso com desconhecidos. Eu ando no Uber em silêncio. Eu não converso. Eu sou o oposto do pastor Naor. O pastor Naor faz amizade em todo lugar, com todo mundo. Então eu tenho muita dificuldade para conversar em outro cenário. E aí o Arlan falou agora, eu lembrei. Uma vez num voo,
Eu desci do avião, peguei o ônibus, porque quando tem vezes você pega o ônibus do avião até a sala de desembarque. Eu sentei e um cara sentou do meu lado. Não é que ele sentou, Deus falou comigo. Fala para ele que eu amo, para ele não duvidar que eu amo. Eu olhei para ele. E uma coisa simples, você fica achando que ser a prosopopeia, da metonina, da... O que eu fiz? Não falei. Fiquei olhando, eu falei, eu não conheço ele. O que ele vai pensar? Aí eu fiquei assim, ó, não, se ele me der uma cumprimentada assim, bom, se ele puxar assunto... Esperando um sinal. Eu falo. Sinal. E o cara serião, assim, aí eu, cara executivo, cara, né, sem mala, só com a pasta, então é um cara que viaja e tal. Aí eu olhei de novo e fiquei, oh Deus, puxa vida, tinha uma mãe comigo, e eu aquela crise. Aí de repente, um outro... saiu lá do fundo do ônibus, veio atravessando, chegou para ele, sentado do meu lado, e falou, olha, Deus mandou falar que você é muito amado, para você não duvidar disso. Aí o cara começou a chorar, eu falei, eu perdi. É por sua frente. Do meu lado, Deus. Era para eu ter falado, então, Guilherme, e ganhado, sei lá, recompensa diante do Senhor, mais fé. Não, e é gozo, vou te falar. Quando você... decide fluir nos dons, você vai sentir um gozo, o mesmo gozo de Jesus quando encontrou a mulher samaritana, que contou a história dela, ele foi lá para beber água, não bebia água, os discípulos chegaram com comida e falou assim, eu estou satisfeito. Nesse dia eu fiquei triste, eu falei, perdi, eu falei, nem para chegar aqui. Ficou claro que era Deus falando mesmo, porque outra pessoa ouviu a mesma coisa, foi lá e fez. Mas aí eu preciso te falar, se você não for no seminário, se você não quiser ser usado por Deus, se você não respeitar as palavras que Deus coloca no seu coração, aquilo que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Só que fazer através de outro é você deixar para outro uma recompensa que era para você desfrutar, uma satisfação que era para você viver, um senso de realização, de propósito, uma alegria, um gozo, como o pastor Arlan falou, que vai passar para outro. Isso. Então, não abra mão disso. Né? Vou falar algo rápido aqui, até peguei o celular porque eu quero... Eu vou falar para a câmera, mas eu vou filmar aqui também porque eu quero depois mandar para todo mundo, porque eu tô com algo no coração. Pastor. Então presta atenção. Estou aqui na Vinha FM com o pastor Arlan aqui, a gente fazendo Mesa dos Notáveis e o Guilherme. A gente está divulgando o seminário profético. Então, para quem está assistindo e ouvindo, ouvindo na rádio e vendo esse vídeo, é o seguinte: 30 de maio, às 15 horas, sábado, na Videira Buriti, seminário profético. Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 17. Deus falou, anda na minha presença e ser perfeito. Muita gente atribui que essa perfeição é não errar, não pecar, ser impecável, mas não é. A palavra no original aqui é ser completo. Presta atenção, quem anda na presença de Deus é completo. Nós vamos fazer um seminário que eu estou cheio de expectativa no meu coração, porque vai ter muita presença de Deus lá. Não por minha causa, não por causa do pastor Arlan, mas por causa de Deus e por sua causa que vai estar lá. Presença de Deus. E lá na presença de Deus, que você encontra no seu quarto, tem uma medida de unção que você recebe no seu quarto. Isso. Que a Bíblia fala, busca o Pai em secreto e o Pai que ouve em secreto vai te recompensar. Mas tem uma medida também de poder, de unção, que flui na congregação, quando você junta com a igreja. Irmão, sábado vai ter um negócio poderoso, seminário profético, vai ter muita presença de Deus. E você vai sair de lá perfeito, completo. Por quê? Porque eu sinto no meu espírito que isso é algo que está faltando para alguns. Fluir nos dons. Você não está sendo completo naquilo que Deus te chamou, porque você está se alimentando da palavra, você está compartilhando a palavra, você está servindo, você está dizimando, você está ofertando, você está vivendo a vida da igreja, mas está faltando algo para você ser completo. Fluir nos dons, e você encontra eles na presença. Você vai encontrar no seu quarto, mas tem uma medida em grupo, como família. Estou te esperando sábado, dia 30 de maio, 15 horas, na Videira Buriti, de graça o evento, para você ser cheio de poder na presença de Deus e sair de lá completo. Aleluia! Então, olha, o apóstolo Paulo fala, eu não vim com palavras bonitas, né? Usando uma palavra, um linguajar mais... atualizando aqui o linguajar nosso. Ele diz, né? E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que é algo que eu vejo. Deixa Deus te usar. Eu simplesmente
Por que eu tenho fluído da profecia, Guilherme? Você falou, você tem avançado. Eu só falo, Senhor, me usa. Amém. Eu chego em alguns lugares, alguém me chamou atenção, falo, Deus, por que essa pessoa está me chamando atenção? A roupa, o sapato. Aconteceu uma vez no navio. Tava conversando na roda. Sabe quando tem aquelas conversas assim boas que você percebe? Sim. E aí eu percebi o Espírito Santo tá aqui fluindo com vida. Aí eu olhei pro irmão e me chamou a atenção a camiseta dele, do Rafael Dias. Sim. Que tinha uma camiseta lá da Lacoste, o jacarezinho dele tava lá, azulzinho, da cor da camisa. Aí o Espírito Santo falou assim, eu tenho um problema com o pai. E eu, irmão, você tem um problema com seu pai? Eu falei, tem. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, aí eu falei, mas já tá resolvendo. Ele falou, tá resolvendo. E eu falei, vai ser completo. Eu falei pra ele, eu falei, mas tem uma coisa, aí na hora o Espírito Santo também tem me mostrado quem não é batizado no Espírito Santo, porque os dons fluem a partir de que você é revestido de poder. Sim. É o pontapé inicial. Tem que aí, ser cheio do Espírito. Tem que ser batizado no Espírito Santo. Sim. E aí ele falou, não sou. Eu falei, você quer, não quer? Ele falou, quero, eu orei ontem. E aí eu orei com ele, sabe aonde? Num cruzeiro, num navio, num restaurante, navio, no cruzeiro. E o começou a fala onde? Eu tava Ilhas também, Gregas. lá nas Ilhas Gregas. Nas Ilhas Gregas. Pra você ver, eu tava no mesmo cruzeiro, no mesmo navio, encontrei com eles, mas fui fazer compra na hora. Perdi o mover. E ele foi batizado no Espírito Santo orando em línguas alto, no meio do navio. Aí mais 2 foram batizados. Glória a Deus. Santo, e Catar descendo, e esse é um povo assim... Mais chique. Mais chique, rico. E era Catar, escorrendo. Mas esse simples ato de você começar a perceber da voz, muitas vezes vai te dar sons, como o pastor Rafael teve, foi um som profético para esse irmão. De repente ele vai te dar uma palavra só, vai ver na sua mente. Não ignore, o Espírito Santo fala como? É assim. Porque você fala assim, imagina se toda hora aparecesse um escrito na parede com o dedo. Meu Deus, você ia assustar. Imagina toda hora aparecer. Então, assim, é uma maneira muito sutil. A primeira menção do Espírito Santo, eu já estou falando no seminário quase que inteiro aqui. A primeira menção do Espírito Santo está lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que era Rachav. Rachav significa macio. Então, dê mais ouvidos às coisas macias que vem na sua mente. Cicio suave. Né? Com coisas veio que... o vento forte, veio tudo, mas no cicio suave Deus estava uma imagem. Tem uma imagem. Eu tive uma imagem esses dias para trás. Fui lá na casa, fui na ordenação de um pastor lá no Maranhão. Estava no seminário lá, conferência. Aí me veio a imagem. Olhei para a esposa dele, veio uma casa com piscina e um coqueiro. Falei para ele, estou vendo a casa com piscina e um coqueiro. Falou, pastor, é exatamente isso que eu quero. Que é? A oração que eu tenho feito a Deus. Uma coisa simples. Convida a mas gente quando Deus der. Quando Deus der, lembra dos profetas. Mas aí vai fluir não só isso, vai fluir também dons de cura. Então, se você tem uma enfermidade, está orando para ser curado e também quer fluir nos dons de cura, Deus também tem me usado nisso. Rafael também tem, Deus tem dado a ele uma unção de cura, ele sabe disso. Sim. E nós vamos exercitar, porque os dons eles se conectam. É uma palavra de conhecimento que vai desembocar numa palavra de profética, de repente é uma palavra de conhecimento que vai desembocar numa palavra de cura, né? Amém. Eu sinto de fazer um desafio aqui no ar, pode ser até o espírito da profecia te desafiando aí do outro lado. Talvez você até hoje conheceu só um tipo de profecia, a profecia da condenação. Não é assim que você pensa? Meu Deus do céu, aquela irmã da profecia está aproximando de mim, ela vai revelar meu pecado. Se esse é você, eu quero te fazer um desafio. Sábado, você está convidado às 15h para ir na Videira Buriti conhecer o Deus da profecia que teve os seus pés beijados e enxugados com lágrimas de uma prostituta. Você está convidado a conhecer o Deus da profecia que almoçou na casa do estelionatário de Zaqueu. Você está convidado a conhecer o Deus da profecia que conheceu a nós e não nos chamou pelo nosso pecado. Nos chamou pelo perdão que ele nos deu. Aleluia. Você está convidado. Para você que viveu uma vida pensando que profecia era revelar pecado. Quem veio para esse mundo revelar o seu pecado foi o diabo. Quem veio perdoá-lo e te consolar e te levantar foi Cristo. Nós viemos falar desse Espírito. Aleluia. Aleluia. Pastor Arlan, é isso. Vamos então finalizar fazendo esse convite e eu acho... Posso sortear esse livro aqui, pastor? Deve. Até porque, mesmo se o senhor não deixasse, eu ia sortear mesmo. Já assim. tá na mão. Eu não largo esse livro mais aqui. Esse livro também foi
é um livro que fala sobre profecia, mas que foi algo profético também. Foi. Tá aqui o que liberou a palavra profética. Falou, você vai escrever, eu vou te dar um livro, eu vou pagar todo o custo do livro, eu vou te dar para você escrever. Deus está falando isso para mim. Glória a Deus. Amém. E aí eu escrevi, e quando eu dei um livro pro nosso querido ali, pastor Guilherme. Pastor Arlan profetizou, falou assim, porque eu cheguei nele e falei, pastor, parabéns, como eu vou ser abençoado com essa leitura. E aí o pastor Arlan falou assim, não, mas Deus está mandando te falar. Isso aí é a semente. Lê, porque você vai escrever o seu. Tá praticamente pronto. E em setembro esse ano nós estamos Eu não lembro lançando. se eu contei a história. Aí, ó, tá vendo a triangulação? Eu não lembro se eu contei a história pro Arlan, mas eu, além de escrever, eu estimulo muita gente a escrever. Tenho 34 livros lançados de irmãos através do trabalho que eu faço para estimular a escrever, né? Todo ano a gente faz o desafio Transbordar. E teve um dos meus livros que uma pessoa deu de presente para outra, que não leu e deu para um terceiro, que esse cara viajou, tava em Dubai com o livro na mão e postou e me marcou. Aí eu comentei, olha que grande bênção, mano, onde que você comprou? Aí ele, não, ganhei da fulana que falou que não leu, mas me deu, porque Deus falou para ela que era para eu ler. E Deus falou muito comigo e tal, eu conversei com o cara lá em Dubai, falando do meu livro. E aí, na hora que eu falei disso, eu encontrei com o Arlan, e conversando com ele, Deus colocou no meu coração. Tem algo que Deus deu para ele que tem que ser documentado, tem que estar num livro, para poder alcançar gente aonde ele não vai. Porque eu já fui em Dubai também. Hoje nós estamos metidos, né? Falando de viagem. Pois é. Ilhas gregas, Estados Unidos, Dubai. Meu amigo. O pessoal tá até perguntando, é só fora do Brasil que acontece essas coisas? Mas, ó, não fui para pregar e não levei livro. Então, como que o meu livro foi para lá? Os livros têm esse poder, eles chegam onde a gente, às vezes, nunca vai. Verdade. E aí Deus falou isso comigo. Aí, como ele foi meu pastor, foi um instrumento para me abençoar, me edificar, andei com ele quase 5 anos. Foi quem me indicou para ser obreiro. Existe uma dívida eterna de honra, de gratidão. E eu estava podendo, como diz o outro. Falei, eu vou te abençoar então com isso. E vai ser uma bênção no seu ministério. Aleluia. E hoje eu fico feliz de ver onde que o livro tem alcançado, né? E tem 3 ouvintes que vão receber. 3.000. Aí, ó, que mover. Amém, amém. Só o começo, né? 3.000 é semente. Aleluia. 3.000 é só o início da plantação. Amém. Tem 3 ouvintes que vão ganhar. Então é um ouvinte para cada 1.000 que já foi vendido. Aleluia. E nós queremos que vai multiplicar. Ouvinte, o que você vai fazer para poder ganhar esse sorteio? É muito simples. Primeiro, você não pode faltar sábado. Então, 3 horas da tarde, você tem que estar lá. Vou até indicar para o pastor Arlan, né, para você ganhar o livro, se identificar com o pastor lá. Mas você vai enviar esse programa para alguém e vai dizer assim, eu quero que você ouça até o final. Você manda o print que você enviou, tá concorrendo, tá bom? Manda no WhatsApp da Rádio Vinha, 9997-2005. Manda para nós. Você enviou para uma pessoa, qualquer pessoa, sua mãe, sua família, fala, vamos junto sábado, faz o convite. Quem mandar o print dizendo que convidou alguém, esse print vai valer como concorrendo aos 3 livros. A gente vai escolher 3 ouvintes que top, e a gente manda para vocês. Quero divulgar também meu Instagram, PR Arlan Oliveira, YouTube também, PR Arlan Oliveira. Me siga nas redes sociais. Lá também nos destaques do Instagram eu tenho alguns vídeos ensinando a respeito de oração, que eu creio que é o próximo livro, Presença, né, do Espírito e Oração, que eu quero escrever. E então acessa lá, PR Arlan Oliveira. Glória a Deus. Segue o pastor, segue o profeta. Pastor Rafael, tem Instagram também? Tenho, Rafael Almeida Play. Pronto, tudo é Rafael Almeida Play. Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, que mais? Todas as Kawaii. Todas as redes sociais, Rafael Almeida Play. Lá no YouTube tem lá, acho que 800 vídeos lá para você assistir. Tem muito conteúdo para te abençoar. Aleluia. Ouvinte, tem uma passagem, eu vou finalizar dizendo ela, né? Que diz assim, creia nos seus profetas e prosperareis. Então, você quer prosperar em tudo. Quem fala de prosperidade não está falando só de dinheiro, não. É tudo. Ouça os profetas. Hoje, 2 profetas grandes aqui, maiores, profetizaram. Ouve o que eles estão te falando. Atende o convite. Sábado, 3 da tarde, Guilherme, estamos te esperando. Isso testificou o que eu gravei até agora há pouco. Eu sinto ainda de novo de falar. Amém. Existe, irmãos, estão aqui nos ouvindo, lideram,
alguns discipulam, servem na vida da igreja, são dizimistas, são generosos, uma bênção, constantes, mas tem algo te faltando. E eu usei esse texto de Gênesis 17. O Senhor falando, anda na minha presença, vai ser completo. Amém. Tem algo faltando para você ser completo. Fluir nos dons. Amém. Fluir nos dons. Né? E eu tenho um irmão, Fred, que eu até falei isso para ele, né? E coloquei ele para ministrar no top, falando isso, que ele é um irmão que ele representa um tipo de gente que eu creio que Deus está multiplicando nesses dias. Ele é alguém que é cheio da palavra, ele ama a igreja, ele serve, ele é muito generoso nos dízimos, nas ofertas, mas ele também flui nos dons. E eu falei para ele, estou até procurando os discípulos dele para falar, valorizem e serve ele para você receber a unção que está na vida dele. Mas isso eu falo para você que está aqui. Você tem feito tudo isso, você é cheio da palavra, você ama a igreja, você serve, você é generoso, mas está faltando fluir nos dons. Sábado, dia 30 de maio, às 15 horas, estou te esperando lá. Lê a Bíblia e você vai ver que Jesus, em todos os momentos, ele manifestava poder e depois pregava. As pessoas abrem o coração. Deus quer ver a igreja da nova aliança, essa igreja dos últimos dias, fluir no poder. Amém. Perseveravam unânimes, ouvindo o evangelho, mas também vão fluir no poder de Deus. Amém? Glória a Deus, que comece um novo tempo nas nossas vidas de poder Amém. e sobrenatural. Amém. Ouvinte, que bom que você estava aqui. Esse foi um programa profético, hein? Amém. Sábado a gente continua. 3 horas da tarde, Videira, Buriti, entrada franca. Até lá, um abraço, tchau. Tchau, tchau.